etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus, então, aqui estamos reunidos para mais uma videoaula de Geografia com o professor Ronaldo Moura. E nós, então, nessa nossa videoaula, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as principais ou as importantes regiões do nosso país, do nosso Brasil. Então, acompanhe hoje o estudo da região Nordeste e Sudeste. Então, nós iniciamos o estudo da região Nordeste, no nosso livro lá na página 224. E aí, a nossa famosa, brilhante, linda e maravilhosa região Nordeste, pessoal, como vocês veem aí no mapa, ela está então composta, formada, constituída por 9 estados. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, o nosso Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, tendo uma área, tá certo? Tendo uma área de 1.554.257 km², o que corresponde a cerca de 18,25% do território nacional. Então, praticamente o Nordeste possui aí terras relacionadas a 1/5 do território nacional. Podemos assim dizer, tá certo? Um outro dado importante é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o nosso famoso IBGE. Em 2010, então, o IBGE apresentou a população da nossa região Nordeste, que gira em torno de 50 milhões de habitantes. Já falando de um outro ponto importante a respeito da nossa região Nordeste, é a questão do clima, ou seja, o clima predominante na nossa região Nordeste, estudamos como é esse clima em videoaulas anteriores, é o clima tropical. Então, o clima tropical ele é predominante na nossa região Nordeste. Mas existem também a presença de outros 2 importantes climas na região Nordeste. O clima litorâneo, como o próprio clima está dizendo, né? Predominante nas regiões litorâneas, e o clima tropical semiárido, bem no interior do Nordeste. Mas, apesar de ter a presença desses 2 climas, o litorâneo e o tropical semiárido, o clima predominante, o mais comum nos 9 estados, é sim o clima tropical. Tá certo, pessoal? Ainda sobre a região Nordeste, pessoal, nós podemos dizer que nas regiões onde prevalece o clima tropical semiárido, a vegetação típica é a caatinga. Como nós sabemos, também vamos estudar em um futuro próximo, pessoal, o Brasil ele possui alguns biomas: o bioma amazônico, o bioma do Pantanal, o bioma da caatinga, do cerrado, da Mata Atlântica e os pampas. Ou seja, o Brasil possui 6 biomas, sendo que então o bioma da caatinga é predominante no Nordeste do Brasil, na nossa região, principalmente em áreas do clima tropical semiárido, tá certo? Por quê? Porque essa vegetação, a caatinga, ela se adapta muito fácil a clima seco, como é o tropical semiárido. As folhas, elas então são muito adaptáveis ao clima seco, à escassez de água. E aí, pessoal, outra coisa interessante sobre a região Nordeste é que, baseado na vegetação e no clima, tem-se a subdivisão da região Nordeste em 4 sub-regiões. Como vocês podem ver aqui, ó, a nossa região Nordeste, baseado no clima e na vegetação, se subdivide nessas 4 sub-regiões. Aqui, ó, em vermelho, a região da Zona da Mata, em laranja, a região conhecida como Agreste, em amarelo, que é boa parte do Nordeste, a região conhecida como Sertão. A nossa cidade de Picos está aí dentro, né, da região conhecida como Sertão. Já a parte verde aqui, ó, conhecida como a região Meio Norte, ou seja, uma região que fica entre o Nordeste, predominantemente Sertão, e o Norte do Brasil, predominantemente a região amazônica, né, a floresta amazônica. Então, por isso conhecido como região do Meio Norte. Outra coisa importante, pessoal, é que o Nordeste ele está vivendo um processo de industrialização, fruto
de um outro processo, conhecido como desconcentração industrial. O que é isso, pessoal? Como nós sabemos, a região mais rica do Brasil até hoje é a região Sudeste, que é rica por lá existir um grande número de indústrias, que geram um grande número de empregos, grande circulação de dinheiro. Só que, há um bom tempo, boa parte das indústrias da região Sudeste, elas estão migrando para outras regiões, principalmente para a região Nordeste. Então, a região Nordeste está crescendo economicamente por receber muitas indústrias vindas do Sudeste. Esse processo se chama de desconcentração industrial, ou seja, indústrias abandonando o Sudeste e vindo para o Nordeste. Como vocês podem ver, esse complexo industrial aqui na imagem, também tem aí no livro de vocês, esse complexo industrial em Fortaleza. E o que é que atrai aqui no Nordeste essas indústrias vindas do Sudeste? A questão da isenção de impostos. Os governos dão isenção de impostos por anos, como também cedem terrenos para a instalação da indústria, como também a existência de uma farta e barata mão de obra, entre outros fatores, que então são motivos para atraírem essas indústrias, principalmente da região Sudeste, para a região Nordeste, tá certo? Já no nosso livro, na página 225, a gente parte para o estudo da região Sudeste, pessoal, uma outra importante e rica região do Brasil. A região Sudeste, pessoal, ela é composta por 4 estados. São eles: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A área da região Sudeste é uma área que corresponde a 924.511 km². E a população gira em torno de 80 milhões de habitantes, ou seja, das 5 regiões do Brasil, é a região mais populosa, com 80 milhões, o que corresponde a 40% da população nacional. Ou seja, pessoal, praticamente metade da população brasileira, sim, mora na região Sudeste, tá certo? Uma outra coisa importante, falando aí de vegetação, é que o predomínio aí da vegetação na região Sudeste é da Mata Atlântica, ou seja, dos resquícios, do que sobrou da Mata Atlântica. Porque como é a região mais populosa, houve um processo intenso de urbanização, consequentemente destruindo essa vegetação, a Mata Atlântica. Uma outra coisa importante, pessoal, é que é justamente a região Sudeste que sofre com o processo de desconcentração industrial, ou seja, com a perda de indústrias para outras regiões, como também sofre o processo de desconcentração interna de suas indústrias, ou seja, boa parte das indústrias da região Sudeste se localizam, por exemplo, na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro. Consequentemente, essas indústrias deixam essas cidades para cidades do interior do estado de São Paulo para o interior do estado do Rio de Janeiro. Então, a região Sudeste, além de sofrer com a desconcentração industrial, perda de indústria para outros estados, também sofre o processo de desconcentração industrial interna, ou seja, indústrias que deixam cidades riquíssimas da região Sudeste para outras cidades do interior da região Sudeste. Tá certo, pessoal? E aí, na nossa página 225, ainda abordando sobre ela, ainda falando a respeito da região Sudeste, mesmo perdendo indústrias, ainda assim continua sendo a região com o maior número de indústrias do Brasil. Então, a região Sudeste tem sua economia baseada principalmente na produção industrial, mas também tem sim a prática agropecuária como importante, assim como o extrativismo mineral, principalmente desses minerais, o ferro e o petróleo. Tá certo, pessoal? E aí, falando de petróleo, não tem como não falar do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, pessoal, o estado do Rio de Janeiro, que vocês veem aqui, ó, ele é responsável aí por cerca de 80% da extração do petróleo do nosso país. Ou seja, de cada 10 barris de petróleo extraídos aí no Brasil, 8 são do estado do Rio de Janeiro, são extraídos pelo estado do Rio de Janeiro. Então, a maior quantidade de poços petrolíferos, de áreas de exploração de petróleo no Brasil, sim, estão no estado do Rio de Janeiro, região Sudeste. Tá certo, pessoal? Então, galera, a gente vai então terminando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus, bons estudos. Valeu, pessoal!